Então, vamos lá. As tarefas de casa foram feitas? Posso começar a tomar, pegar a lista aqui para ver quem é que eu vou chamar primeiro para... Então, tarefa de casa principal. Vocês leram e meditaram o Salmo 118 nesses 15 dias? Eu sei, estou vendo. Mas é bom que vocês não estão mentindo, porque senão gera pecado, vamos ter que... Quem ainda não se habituou ao Salmo 118, porque o Salmo 118 é para maciar a carne de vocês para entender isso aqui, senão vocês não vão entender. Não vão entender. E assim, tem coisas que vocês têm que saber, tem coisas que vocês têm que decorar. Decorar. Você sabe, já decorou alguma coisa? Tabuada? Decorou. E você sabe de onde vem a palavra decorar? Decorar é saber de é uma preposição. E o cor, o que é o cor? Cor é coração, não é cabeça. Então você nunca decorou tabuada, coisa nenhuma. Tabuada no máximo está na cabeça, no coração só se você gostar muito de matemática. Então não sei, tá? Então o que você sabe de cor? As coisas que estão no coração. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar de santo nome, guardar da minha festa, honrar o pai e mãe, não matar, não pecar com santidade, não furtar, não fazer mudo, não cobiçar as coisas alheias. Você sabe de cor? Sabe de cor? Não parece. As crianças aprendem isso de cor na catequese? Não. E por que ninguém sabe de cor? Porque para você ter cor tem que estar onde? No coração. Está no coração? Não, no máximo na cabeça. Com medo que o padre vai vir na catequese para tomar, para ver se vai fazer a primeira comunhão. Então ninguém sabe isso aí. Não sabe mesmo. E se souber na cabeça também não serve para nada. Daqui a pouco vai esquecer e mesmo se lembrar não está servindo para nada. É só um entulho que está na cabeça. Essas coisas que estão na cabeça, que não descem para o coração, não servem para nada. Tempo perdido. Então nós não estamos aqui para ficar acumulando informação na cabeça. Isso não serviria para nada. Sei lá, por exemplo, quais são os 9 coros dos anjos? Está aí. Aí você saber isso aí de cor. Mas aí para decor tem que ver o sentido que eu vou dar, por isso que eu coloquei essas 3 coisas aqui. Por que você tem que ler o Salmo 118 para entender isso aqui? A liberdade consiste em obedecer. Parece que não é interessante. Isso aqui está certo? Liberdade é obedecer? Liberdade não é fazer o que eu quiser? Também não pode. Ou é uma coisa ou é outra. Liberdade é eu fazer o que eu quiser? Essa é a questão fundamental de hoje, tá? Percebe que a gente tem um problema, tá? Então a gente já sabe, já percebemos aqui que nós não sabemos exatamente o que é liberdade. Só que a gente tem que saber o que é liberdade agora, sobre a ótica de Deus. E vamos lá, aquele desenho lá, que não sei se alguém está vendo alguma coisa, não é o desenho da semana passada. Aquilo ali, coloquei aquilo ali na semana passada, porque tudo tem que partir dali. Então, se não entender aquilo ali, não vai entender tudo o resto. Tudo que existe veio da onde? De Deus. Tudo está na mente divina. Toda a ordem do mundo provém da mente divina, da inteligência divina. A inteligência divina, a sabedoria divina feita pessoa é o Filho. E aqui eu já estou ensinando a Santíssima Trindade. Então, quem precisa saber da Santíssima Trindade, você vai entender aqui já. 5 frases. A sabedoria divina é o Filho eterno.
Então esse Filho, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima, é eterno, porque ele sempre existiu. Mas como é que ele sempre existiu se ele é Filho do Pai? Mas não, como ele é a sabedoria, não teve um momento em que Deus não tinha sabedoria e depois ele estudou, veio para a escola da fé e ficou sabendo. Não, então Deus sempre teve a sua sabedoria. Então a sabedoria é da mesma idade de Deus, ou seja, ela é eterna. Então o Filho é eterno. A relação que existe entre o pai e filho é de um amor absurdo. E esse amor, então o pai gera o filho desse mesmo, que é a sabedoria. O amor que o pai e o filho têm entre si, então esse amor que procede do pai e do filho é o Espírito Santo, terceira pessoa, ele está a Trindade. E o Espírito Santo também é Deus eterno, porque não houve um tempo em que eles não se amavam e depois passaram a se amar. Então, isso é eterno. Pronto, o sentido da Trindade está explicado, é isso aí que precisa saber. Os três está aí. Então, tudo veio de lá. Pelo Jesus, pelo o Filho eterno, que é o Logos divino. Lembra da palavra Logos? Marcaram aí? Logos, sabedoria, entendimento divino. Tudo foi criado. E toda a ordem do mundo provém do Logos. Finalzinho da nossa última aula. Quem é que sabe como é que as coisas funcionam? Deus. Quem é que fez todas as coisas? Então quem é o cara que entende isso aí? Deus. Quem é que tem que dizer o que tem que ser, o que não tem que ser? Deus. O carro tem que ir para onde? Para a oficina do Tonhão? Não, está autorizado. Lembra disso aí? Entendeu? Então, se você é criatura de Deus e você quer estar de boa no sentido pleno da palavra, o que você tem que fazer? Obedecer a Deus, básico. E aí a gente tem, pedir para vocês lerem os 3 capítulos do Gênesis. Todo mundo leu? Depois eu vou passar aviso nos cadernos e vou mandar uns bilhetinhos para casa que vocês não estão fazendo as tarefas, tá? Então, o que eu ia falar mesmo? Que eu falei essa coisa? O Gênesis, 3 capítulos do Gênesis. Então vamos entender simbolicamente por que tem essa árvore no meio do paraíso, cujo fruto é proibido. Eu falei de fruto semana passada? Falei que não é essa fruta aí, né? Essa fruta de Fraiburgo não é. O paraíso não é em Fraiburgo. Então você tem, esse é o nome da árvore. Árvore, conhecimento do bem e do mal. Então Deus criou todas as coisas, criou Adão, a sua imagem e semelhança. Ou seja, participando em alto grau da vida trinitária, do conhecimento e do amor divino. Colocou Adão no jardim, disse: olha aí, Adão, esses frutos aí pode ficar à vontade, mas tem um que você não pode. E aqui vamos entender esse sentido fundamental aqui, tá? Por que proibir um fruto? Por que Deus não liberou todos os frutos? Simples. Adão precisa reconhecer que ele é criatura. Quem é que entende o que é o bem e o mal? Deus. Você participa de Deus em certo grau, mas você é criatura. Então, Adão, você não pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque você não é Deus. Você não entende. Quem é que entende? Deus. Pronto, se você entendeu isso, já entendemos meia Bíblia.
Porque esse é o problema. Qual é o problema do ser humano? É que ele acha que entende. Então você quer fazer o que você quer, mas o que você quer é o certo? Você sabe. Você é criador do mundo, você é o logo divino, você ordena o universo. Desenhar uma barata você já não consegue, não é produzir uma. Você não consegue fazer nada disso, então você não é Deus. Se você não é Deus, o que é melhor para você? Obedecer a Deus. Pronto. Se você obedecer a Deus, você terá uma vida plena, e essa vida plena inclui a liberdade. Qual é a confusão de Satanás? Satanás foi o primeiro que começou a achar que não, se eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou obedecer, eu não vou servir a Deus. Então Satanás, que é criatura, e aqui por que eu coloquei isso? Porque ao que parece, ao que tudo indica, Satanás pertence, o Lúcifer pertence ao coro dos querubins. Ele é um anjo de altíssimo grau. Então aqui a gente tem os 9 coros dos anjos. Os serafins estão mais próximos de Deus, são os anjos mais perfeitos que existem. Abaixo estão querubins, tronos, virtudes, dominações, principados, potestades, arcanjos e anjos. Tá? Essas são as criaturas de Deus espirituais, as criaturas do céu, que não são criaturas da terra. Deus criou o céu e a terra, significa que Ele criou as realidades invisíveis, incluindo os anjos, e as realidades visíveis no espaço-tempo, que é a terra. Que é que fez Satanás? Ele resolveu não obedecer. Eu não vou obedecer, eu não vou servir. Por quê? Porque eu sei. Por que eu vou servir esse cara? Então qual é o problema de Satanás? O pecado de Satanás, a gente vai ver depois na lista das virtudes ali, vai aparecer, se chama soberba. A soberba é quando você se acha mais do que você realmente é. Você não aceita a autoridade que está acima de você. Então Satanás disse: não, eu não vou servir Deus. E quer saber mais, ô galera? Eu acho que vocês também não devem servir não, entendeu? É capaz, aí agora ele vai dizer o que a gente vai fazer. Nós não somos tudo inteligente. É capaz, eu acho que ele sabe tudo. Quer tolher a liberdade da gente. Capaz, não vou servir esse cara não. Quem vem comigo? Foi alguém com ele? 1/3, diz o livro do Apocalipse 12, que eu pedi para vocês lerem. É o Apocalipse 12? Eu me lembrei do filme agora, chama Máscara do Zorro. Alguém viu a Máscara do Zorro? Tem uma cena em que o Zorro velho, que é o Anthony Hopkins, ele está treinando o Zorro novo, que é o Antônio Bandeiras. Só que o Antônio Bandeiras é um brucutu, então é difícil. E aí lá, em um certo momento, ele olha para o Antônio Bandeiras e pensa assim: isso vai dar trabalho. Foi o que eu acabei de pensar agora, isso vai dar trabalho, mas tá. Então, no Apocalipse, o que diz? O dragão, com a sua cauda, derrubou 1/3 das estrelas. Ou seja, assim, um bando de anjos foi atrás de Satanás, de Lúcifer. Qual é a arma de Lúcifer? E vamos retomar. Eu estou retomando algumas coisas da semana passada, porque a gente tem que deixar bem vincado essa base, tá? Então, se Deus é a fonte de todas as coisas e toda a ordem do universo, e Jesus é o Verbo divino, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência, todo o conhecimento, toda a inteligência. Então toda verdade
vem de Deus. Então toda verdade é a verdade que vem de Deus. A nossa inteligência é voltada para a verdade, ela descansa na verdade. Então, se você entende as coisas na verdade, aí a verdade, que é a luz da inteligência, vai te iluminar para o caminho certo. Mas se você corrompe a inteligência e coloca a mentira no lugar da verdade, todo o resto começa a ficar distorcido. Concorda comigo? Então, Satanás não quer servir a Deus, não quer obedecer, ele está se colocando no lugar de Deus. Então, Satanás está trocando a verdade pela mentira. Aí a arma da mentira é o convencimento. O mentiroso, o bom mentiroso, tá? O bom mentiroso é aquele que fala várias coisas certas e os errinhos ali dentro, no meio, escondidos. O mentiroso ruim, a gente já sabe que ele está mentindo de cara, mas o bom mentiroso, ele não chega falando coisas horríveis, que você vai mandar ele embora. Ele começa a falar um monte de coisa arrumadinha, olha que legal, olha que legal, que legal, e ali dentro está a mentirinha plantada, aí você compra aquele bem e a mentira vem junto. Então olha, nós somos inteligentes, nós podemos fazer o que nós queremos, nós somos livres. E o Lúcifer foi fazer carreira solo, ou seja, resolveu não obedecer a Deus e não servir a Deus, e levou consigo um bando de anjos. Querubim, Lúcifer está no nível 8 da hierarquia angélica. Eis que, então digamos assim, Lúcifer é um general, 4 estrelas. Eis que um sargento, soldado raso, sargento, tenente, capitão, major. Eis que um sargento chamado Miguel tira a espada e diz o quê? Quem como Deus? Tá tolo, rapaz. Bebesse andasse cheirando o quê? Tu acha que é Deus? Seu bobão, cai fora daqui, camarada! Que espada é essa de Miguel? Porque no mundo espiritual não tem metais, né? Espada é uma arma metálica. No mundo espiritual não existe metais. Que espada é essa que Miguel desembainhou para expulsar essa gentalha do céu? A verdade. Então, se você está com a verdade, não importa a hierarquia em que você esteja. Um arcanjo, mas você pensa um arcanjo, a gente pensa um arcanjo, mas olha quantos anjos tem acima de Miguel. Ele é só o segundo na hierarquia. Esses aqui são anjos de dimensões impressionantes, de poder, de força, de majestade, de beleza. Esses anjos estão muito acima de Miguel. Mas foi ele que desembanhou a espada para dizer quem como Deus. Então, quando Miguel expulsa essa catrefa de lá, o que isso significa? Ok, vocês fizeram uma opção. A liberdade de vocês levou vocês para o reino que você mesmo vai fazer aí. Você vai ter que fundar o seu próprio reino, já que você não vai obedecer o rei Deus, você vai fundar seu próprio reino, mas vai lá para os quintos dos infernos. Aqui não. A espada então é a
verdade. Então você pode ser um sargento contra um general, pode ser um catequista contra um cardeal. Dá para fazer isso? Dá. Se o cardeal estiver falando bobagem, seu bobão. Com todo respeito, né, do cardeal, mas a verdade prevalece. E essa que é a ideia. Então, aí, todo mundo recebeu um São Miguelzinho aí? Eu tenho uma devoção especial a São Miguel, e até gostaria assim, de invocá-lo como protetor da nossa escola. Por quê? O que São Miguel representa? A verdade que vai ser desembainhada contra as mentiras, contra as doutrinas falsas, contra as coisas que parecem ser verdadeiras, mas são falsas, os equívocos, as heresias, os vícios disfarçados de virtude, que não é isso. Então é a verdade que tem que chegar ali e se impor. E assim, quem é que não está nada contente com essa escola da fé? O capeta. Ele não tem noção de quantos capetas que eles mandam para cá para atrapalhar a sua vida. Na segunda-feira dá um rolo, aparecer visita na tua casa, a tua sogra está com dor de dente, alguma coisa, dá preguiça, dá cólica, dá dor de cabeça, o marido, mas de novo vai aquela escola, seja assim, por quê? Entendeu? Aí o que a gente tem que fazer, e para mim também, né, para trabalhar, porque é ciência. Então, que São Miguel, até vocês têm aí, vamos rezar a oraçãozinha dele ali. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então, uma das mentirinhas preferidas do diabo é que ele não existe. Não existe diabo, não existe inferno, Deus é bom, Deus vai mandar todo mundo para o céu, capaz e tal. Essa é uma das mentiras mais contadas e mais acreditadas hoje, dentro da igreja, inclusive, por gente graúda, na igreja, falada, pregada. Só que isso é falso. Então o São Miguel já nos ensina isso. O demônio existe, o mal existe. E qual é o que foi a primeira tarefa que ele veio fazer aqui? Atrapalhar a nossa vida. Ele que foi expulso do céu, veio para a terra e foi lá confundir a cabeça de Adão e Eva, para dizer o que? Liberdade é fazer o que você quer. Então, por que vocês não podem comer? Então, vamos lá. A Eva agora, vamos dar o diálogo. Mas, por que vocês não podem comer dessa fruta? Se você fosse a Eva e tivesse ido para a escola da fé, ela ia dizer assim: porque nós não somos deuses e nem queremos ser deuses. E se Deus mandou, nós vamos obedecer. E carca daqui, sua cobra nojenta. Porque é básico. Se Deus é o Criador, eu não me criei, a senhora eu nunca vi, apareceu agora aí, com essa conversa mole, não sei nem de onde a senhora veio. Deus eu sei, que vem aqui, conversa com a gente, tudo. Agora, Ele criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, toda a ordem do mundo, inclusive a ordem minha, da minha psique, do meu corpo, do meu funcionamento, quem é que criou? Deus. Então quem é que sabe disso? Então é Ele que vai dizer o que é e o que não é. E o que eu tenho que fazer com essa ordem que o entendimento, a inteligência da verdade me ensina que é verdadeiro?
eu tenho que jogar para o coração, porque o efeito do pecado original, um deles, é exatamente desajustar a nossa alma. Então agora, a mente e o coração, o corpo, estão fora de ordem. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Mas é mesmo? Tem que ser mesmo? Não, diz que é, mas é. E aí está todo mundo desajustado. Esse desajuste é fruto do pecado original. Por quê? Porque a gente resolveu mandar ir para a oficina do Tonhão, agora está vazando óleo, está tudo descalibrado, está todo batendo, o motor está... E aí a gente está desajustada por causa disso. E o que o Salmo 118 nos ensina? A lei do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é maravilhosa, como é bom, e etc. Como os outros estão longe da tua lei, mas como eu amo a sua lei. Eu sei a lei, eu sei os mandamentos de cor, que significa de cabeça. Não, eu amo, eu quero seguir, eu entendo. Seus mandamentos para mim são delícias, são maravilhas. É esse o Salmo 118. Então, quem ainda não está fazendo, comece a fazer, porque senão a gente não vai fazer o link entre o cérebro e o coração. Saber a lei, mas a lei para nós pecadores, ela parece que nos atrapalha. A lei de Deus parece complicada, pesada, difícil. Então, por quê? Porque o coração saiu do prumo, não está vibrando, a inteligência do coração não está vibrando na mesma. Então, ou a gente entende a lei com a inteligência desviada, então a gente vai achar que o verdadeiro é falso, o falso é verdadeiro, ou a gente até entende, mas na hora de fazer o coração puxa para o outro lado. E nós estamos desajustados. E esse é o problema do pecado original. Nós estamos desajustados. Como é que se conserta isso? Obedecer. Voltar a obedecer. Voltar a obedecer. Voltar a obedecer. Obedecer. Obedecer significa que quando o professor disser ler tal coisa, você lê. Tá bom? Tudo bem? Qual é o pecado original então? O pecado original é achar que nós, que é o mesmo pecado de Satanás, é que nós podemos decidir o que é bom para nós. Não, nós não podemos. Toda vez que nós fazemos isso, dá problema. Você sabe disso, não sabe? A sua experiência de vida. Você já não aprendeu isso? Chega uma hora que está tudo errado, está faltando alguma coisa, isso não está funcionando. Por que está dando tudo errado? Por que nada dá certo? Por que nada funciona? Se você continuar refletindo e procurar boa orientação, você vai descobrir. Em algum momento você resolveu fazer o que você queria, você não entende, e aí está tudo errado. O dia que você resolver reconhecer que você está fazendo errado mesmo, que você realmente não entende, então seja humilde, eu não entendo nada, estou fazendo tudo errado. Quer saber, também não sei essas coisas, vou ver se eu aprendo alguma coisa. Aí tá, ok, agora sim, e a gente começa a caminhar. Tudo bem? Vamos agora para a segunda. Eu vou, depois, oportunamente, eu vou retornar em alguns pontos aqui, tá? Os pontos que eu passei do catecismo para vocês, eles falam sobre essa coisa do mal, dos anjos, da origem do mal, do pecado original. Quem não leu, vai dar uma olhada lá. Eu não vou ficar trabalhando pontualmente o catecismo aqui, por uma questão de tempo também, que tem coisas que precisam ser explicadas. Então o que eu estou falando aqui está explicado lá, então você precisa ler. Se achar alguma dificuldade, anota, pergunta, e a gente vai explicando isso. Agora é o seguinte, a gente vai para a segunda parte,
Onde que eu botei o apagador? Ah, tá aqui, aquele azul. Essa imagem que está lá, vocês têm no texto aí também. Esse triângulo ali que tem as 3 partes da alma. Deixa eu colocar. Calma, eu não estou perdido, estou enrolado. Então, isso aqui, eu vou colocar aqui a alma. Então vamos lá, vamos estudar a alma. O que é alma? Nessa linguagem que a gente vai estudar aqui, que é uma linguagem técnica, que vem de um filósofo chamado Aristóteles, grego, condensado pelo São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o nosso grande sábio da Idade Média, que pegou toda a tradição e analisou. Então a gente vai partir dessa divisão aqui, ó. Quando a gente fala da alma não é espírito. Quando a gente fala de alma, você fala de uma coisa sem corpo. Não, a gente não vai usar essa divisão. A gente vai usar uma divisão que vem de Aristóteles. Alma, então, alma, em latim se diz anima, assim, A-N-I-M-A. Em grego é psique, psicologia, psíquico. Então tudo que é psíquico é relativo à alma. Então o que Aristóteles diz? Existe a matéria ou corpo. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de ferro, a barra de ferro é corpo, ela é matéria, mas ela não vive. Aqui eu tenho uma barra de ferro e aqui eu tenho uma planta, sei lá, uma roseira. A roseira é corpo também e é matéria, mas a roseira tem um algo a mais que o ferro não tem. A roseira tem vida. Essa vida é psique. Esse princípio de vida que está em todos os seres vivos, em grego é psique, que em latim é anima. Daí a gente diz o animado, animal, por causa do ânima, da alma. Tem ânima, é animado, e o inanimado. Um objeto inanimado é um objeto que não tem alma. Uma coisa animada é uma coisa que tem um princípio que anima aquela coisa dentro dela. Tá? Essa alma, então, como princípio de vida, ela se manifesta na natureza em 3 graus. Esse grau mais baixo aqui é a alma vegetativa. Alma vegetativa. Para Aristóteles, isso aqui pode ser basicamente nutrição. Então, se você pegar um vegetal, qualquer vegetal, ele é vivo, mas o nível de atividade psíquica do vegetal é muito baixo. Ele troca elementos com o meio. Tudo que é um organismo, a palavra contrária a organismo é mecanismo. Aquilo que é um mecanismo, que é mecânico, é diferente de um organismo ou orgânico. O organismo tem um princípio vital nele mesmo, ele tem um funcionamento que provém dele mesmo. A máquina não. A máquina tem um princípio ali, mas ela precisa artificialmente ser criada. Então o organismo,
esse princípio que dá a qualquer organismo a sua organicidade, e organismo vem da palavra organizar, ou seja, colocar em ordem. Então, o que é um organismo? Eu tenho vários elementos que estão ordenados, organizados, trabalhando juntos para uma mesma finalidade. Por exemplo, se eu tenho uma folha de alho, um capim, por exemplo, que eu tenho pigmento verde, eu tenho uma raiz, eu tenho tais elementos, e todos eles funcionam para que o capim seja capim, que ele acumule ali os nutrientes para os animais, etc. Então, o fato da planta sugar da terra nutrientes, minerais, água, colocar isso dentro de si, assimilar isso, devolver para a natureza gases ou líquidos ou dejetos. No caso da planta não tem dejeto, mas gases ou líquidos. Você lembra que os vegetais que têm clorofila, por exemplo, os verdes, quando eles fazem fotossíntese, a presença da luz, ele capta o gás carbônico, processa e devolve oxigênio. Lembra disso? Da aula, né? Não faz tempo, né? Então, saudade daquele tempo, era bom, né? Então, aí, vocês reclamam, mas eu não tenho bom. Quando a planta respira, é o contrário, ela puxa o oxigênio e devolve gás carbônico. Então, o que é isso? É uma troca, é um organismo que puxa, processa, devolve, puxa, processa, assimila, devolve, puxa, processa, assimila, devolve. Isso que é atividade de alma, isso é psique, isso é vegetal. Todos os seres vivos têm isso, inclusive nós. Nós também temos isso? Temos. Onde é que está a nossa alma vegetativa? Nos órgãos internos, que funcionam independente do que a gente sente ou pensa. Fígado, vesícula, pâncreas, corrente sanguínea, intestino, está tudo trabalhando aí. Você só vai saber que ele está lá se doer. Se doer porque está alguma coisa errada. Você só sabe que tem vesícula quando dá pedra. Você nem sabia que tinha esse troço chamado vesícula. Mas a vesícula sempre esteve ali trabalhando. Isso é a alma vegetativa, ou seja, é a nossa alma que mantém a vida, o princípio vital. Aqui no meio existe um outro nível de alma, que é a alma sensitiva, que ela é própria dos animais. Os vegetais param por aqui, mas os animais têm isso aqui, que é vivo, obrigado a ter, mas ele tem algo a mais aqui, que são os sentidos. Os animais percebem, sentem e reagem às sensações. Então, essa capacidade de captar coisas sensíveis, está calor, está frio, é gostoso, é ruim, é salgado, é doce, é liso, é frio, essas coisas que a gente é alto, o som, o cheiro, todas essas coisas, essa capacidade de captar, decodificar, entender e processar essas coisas é a alma sensitiva. Basicamente os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Alguns sentidos internos, tá? Como a memória, a fantasia, aquela coisa que faz parte ali dos sentidos internos. E aí o animal para por aí. Os humanos, que são animais racionais, eles têm tudo isso aqui, mas tem uma terceira parte chamada alma racional. O que é isso? É a capacidade de captar o inteligível. Eu falei semana passada do inteligível. Vocês lembram? Deus pensou o projeto do cavalo. Faça-se o cavalo. Então o que é o cavalo? O cavalo é inteligência divina encalacrada na matéria. A vaca olha para o cavalo. Só que a vaca só tem isso aqui.
Então a vaca vê o cavalo, sente o cheiro do cavalo, percebe o cavalo, mas a vaca não pode dizer: oi cavalo, tudo bem? Porque a vaca não consegue captar a inteligência que faz com que isso seja cavalo. Porque quando eu te lembro da semana passada, quando eu digo a palavra cavalo, na palavra cavalo está contida toda a inteligência por trás do cavalo. Só um ser inteligente, que é capaz de decodificar essa inteligência, é capaz de dizer cavalo, pensar cavalo. Os seres sensíveis percebem, reagem, mas apenas sensivelmente. Eles não têm inteligência. Nós, além disso, temos a parte racional, que a gente consegue pegar e saber que isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo, aquilo é aquilo, e ir descobrindo aos poucos que as coisas são. Vamos acrescentar aqui, que mais tarde foi colocado, em nós também tem uma parte que é espiritual. A gente vai desenvolver no próximo texto, a gente já vai dar essa parte aqui, que é a parte espiritual e da graça, mas por enquanto, aqui a gente está estudando apenas a nossa alma natural. Nós estamos aqui no nível da natureza. O que nós somos naturalmente? O que é a natureza? Então nós somos isso aqui. Ok, vou colocar duas palavrinhas que estão lá no texto, está aí também. Acho que eu não falei essas palavrinhas semana passada. Concupiscível e irascível. A parte sensitiva da alma tem duas potências. Potência significa possibilidades, capacidades, assim, forças, tá? Concupiscível e irascível, tudo com SC. Concupiscível e irascível. Essa palavra aí tem que anotar, falar bastante e internalizar bem, vai cair na prova. Já viram isso alguma vez em algum lugar? São Paulo usa muito nas suas cartas, e a Bíblia também várias vezes fala da concupiscência. A concupiscência é uma palavra comum no vocabulário psíquico. O que é o concupiscível? Então, como é que funciona a nossa sensibilidade? O animal, e a gente está falando da alma sensitiva, então a gente está falando dos animais, nós também, porque nós somos animais, então nós, enquanto animais, temos essas duas forças. Então, o concupiscível, de onde vem a palavra concupiscência, é a energia que nos atrai para o que é gostoso. Você tem uma atração por coisas gostosas? Pois é, o nome disso é concupiscível. Então, é aquela energia que está no animal. Por quê? Porque o animal precisa satisfazer suas necessidades, ele precisa de comida, ele precisa fazer sexo para perpetuar a espécie, ele precisa de descanso. Então essas coisas são gostosas, então o animal quer. Então o animal está com fome e ele vê comida, a comida que ele gosta, que faz bem para ele. O que acontece? O concupiscível, agora o concupiscível vai trabalhar, a comida está ali. Então o concupiscível é aquela coisa que te arrasta na direção daquilo que é gostoso. Aquela força irresistível que te leva para aquele brigadeiro que você sabe que não pode comer, mas esse é o concupiscível. O despertador tocou, mas travesseiro, o que é isso? E quer que você fique grudado no travesseiro e não levante? É o concupiscível. Porque causa prazer, causa uma satisfação sensível.
basicamente, na sensibilidade, isso é comida, bebida. Então aqui a gente tem a boca como órgão básico do concupiscível, porque os sabores são sentidos na boca, também o cheiro, tá? Mas aqui o cheiro como um auxiliar, a boca é o centro disso. Então a boca é o centro aqui dos prazeres da comida e da bebida. O nariz, ele funciona, por exemplo, para os prazeres sexuais, que são prazeres mais do tato, e não tanto do sabor, tá? Também aí, sabe, tem cheiro, tem visão, todas essas coisas funcionam para aquilo que é agradável e você quer, que dá prazer. Então o concupiscível te atrai na direção desse próximo aí. Beleza? Todo mundo aqui tem concupiscível? Está funcionando bem? Que ótimo, é assim mesmo, foi Deus que criou. Então, que você tenha o concupiscível significa que você é uma pessoa natural. Se você não tivesse concupiscível, você é de plástico, então, sei lá, veio de outro planeta. O concupiscível, então, é um elemento fundamental para a sobrevivência do animal. Então, nós temos o concupiscível. Só que é o seguinte, nem tudo é maravilha nesse mundo. A gente tem que enfrentar dificuldade, chatice, coisa nojenta, coisa complicada, que a gente queria fugir. Então, ali está um abacaxi que você tem que descascar. Com a sogra, que tem que resolver não sei o quê, a trampa, aquela coisa arada ali e tal. Putz, eu vou ter que resolver aquilo ali. O concupiscível te leva ali, vou resolver aquela bucha. O concupiscível te leva para lá? Não. Ele vai, é um imã ao contrário. Mas qual é a força que faz o animal enfrentar a dificuldade? Caraca, eu não queria, mas vou ser obrigado a ir lá e dar uma bifa naquele cara. Esse é o leão. Eu vou ser obrigado a dar uma bifa nessa hiena, entendeu? Tá me achando. Paciência também tem limite. Porque o leão precisa comer. Ele acabou de matar o antílope. A hora que ele começa a comer, vem a hiena. Aquela turminha. Aí o leão faz o quê? Se ele não quiser se incomodar, ele vai embora e deixa a comida para a hiena. Mas só que é o problema, ele está com fome, entendeu? Aí o concupiscível diz, mas tu vai deixar esse antílope suculento aqui para essas hienas? Aí ele vai ter que comer. Mas para comer ele tem que enfrentar a hiena. A hiena é uma chatice. Então eu vou ter que enfrentar, é uma chatice. Sai daqui. Quem é que está me fazendo enfrentar o inimigo? Enfrentar a dificuldade? Qual é a força que me faz isso? Iraci. Ira é o extremo disso aí. Mas a energia é o irascível. A energia que está ligada a isso aqui é a raiva. Beleza? Todo mundo tem raiva aqui? Sente raiva? Se não sente, vai no médico. Tomar um choque 220 aí para ver se corta, entendeu? A raiva é absolutamente necessária para o mecanismo de defesa do animal. Beleza? Deixa eu ver como é que está o horário aqui. Como é que está o horário do 8h30? Tá. Irascível e concupiscível? Concupiscível e irascível. Vou para casa falando concupiscível e irascível. Concupiscível e irascível. Concupiscível e irascível. E tem que escrever certo na prova. SC e acento, hein? Tá. E o racional? O racional, então, é a parte da inteligência. O espiritual eu vou desenvolver depois, que é a parte lá da graça, e vou entrar mais aqui. Mas por enquanto aqui eu vou pegar basicamente a estrutura de Aristóteles. Então, isso somos nós. Dado isso, vamos agora para a pergunta fundamental, para uma outra palavra aqui.
Aristóteles escreveu um livro, então, onde ele analisa o que é a perfeição do humano. Qual é o objetivo máximo, o ponto máximo ao qual um ser humano pode chegar? E ele definiu esse ponto máximo em grego com a palavra. Isso aí está no texto, tá? Eu escrevi aí. Ok? Eudaimonia. Os gregos antigos, quando eles ainda não tinham desenvolvido a teoria da alma, porque eu estou explicando a teoria da alma de Aristóteles, mas muito antes de Aristóteles, desde a época dos poetas, da mitologia, eles falavam dos impulsos humanos, das atividades do ser humano, mas eles ainda não tinham uma linguagem, um entendimento de como que é a psique, a alma humana. Então esse desenvolvimento foi sendo feito ao longo dos séculos. Se a gente pegar os poetas gregos antigos, lá da época da mitologia, se eu pegar, por exemplo, um Hércules, então de repente Hércules ficou extremamente irritado e foi lá e matou todo mundo. Eu estou falando que Hércules ficou extremamente irritado, eu diria assim, o irascível de Hércules ficou muito irritado, e ele foi lá e matou. O grego não tinha, o grego primitivo lá, o grego, sei lá, 500 anos antes de Aristóteles, eles ainda estavam ensaiando entender essas coisas. Então eles entendiam assim, que uma entidade, essa entidade era um daimon. Não se assuste, é de onde veio a palavra demônio. Só que aquele demônio não é um capeta, que demônio é simplesmente um espírito. Esse demônio pode ser bom ou mal, não importa. Quando o grego primitivo ainda não entendia a alma, ele achava que quando a pessoa fazia uma coisa muito ruim ou muito boa, não era ela que estava fazendo, era um espírito. A entidade incorporou o cara e ele foi lá e fez. Se a entidade fosse boa, ou seja, se o daimon fosse bom, a ação era boa. Se o daimon fosse ruim, a ação era ruim. Mas não era a pessoa que está fazendo, você entende? Não é a pessoa que está fazendo, é o espírito que anima a pessoa. O tempo passou, eles foram melhorando, vendo que não era isso, mas na linguagem de Aristóteles ainda tem a linguagem, mostra ainda esse período. A palavra que eles usam para falar da perfeição ainda é daimon. E aí, em grego, normalmente, quando você tem uma palavra começada com eu, como eutanásia, eucaristia, eupátrida, esse eu na frente significa perfeito. Eutanásia deveria ser a morte perfeita. Eucaristia tem algum católico aqui? A Eucaristia significa a ação de graças perfeita. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever não são. Aí começa a oração cristã. O prefácio. Então o que a gente faz na Eucaristia? A Eucaristia é uma ação de graças. Só que ela é perfeita. Por que não perca aula sobre a Eucaristia? Porque a gente está ainda entendendo a aula, tá? Então esse eudaimonia seria assim: a pessoa que tem a sorte de ser animada por um daimon perfeito. Então imagina se a entidade que te anima é uma entidade perfeita.
Então você pode ser animada por São Miguel o Arcanjo, ou pelo Exu Tranca-Ruas em Baré. Qual você prefere? Então, essa é a ideia. Tem um resquício de mitologia ainda, só que agora a gente sabe que esse daimon não é uma entidade, somos nós mesmos, é a nossa própria alma. Então o que é a alma perfeita? Essa que é a ideia. O que é a pessoa perfeita, que atingiu o seu máximo? Essa palavra em grego é eudaimonia. Aristóteles discute isso num livro chamado Ética a Nicômaco. Nicômaco era o pai dele, então ele escreveu um livro de ética, discutindo essas coisas. Então ética tem a ver com o certo e o errado, o bem e o mal, o que a gente faz, o que a gente não pode fazer, virtude e vício. Então, nesse livro dedicado ao pai, ele começa definindo isso, que toda a ação humana tem um fim, tem uma finalidade, e o fim último de toda a ação humana é a eudaimonia. Nós traduzimos em português por felicidade. Felicidade no seu sentido mais pleno. Felicidade não como uma satisfação momentânea, mas como uma coisa plena. Então a pessoa feliz deve ser a pessoa que realiza plenamente a sua perfeição. Então Aristóteles começa a se perguntar: então eu vou escrever esse livro, o objetivo desse livro é definir o que é a felicidade. Já que é o que todo mundo procura, vamos investigar isso aí para ver onde é que a gente chega. E aí, vocês têm no texto de vocês aí, alguém tem aqui na mão, o cavalinho ali, vocês têm o cavalo, né? Bota o cavalo lá, o cavalo. Então vocês têm o cavalo aí. E aí é o seguinte: vamos definir então o que a felicidade não é. Porque Aristóteles já começa de Aristóteles era grego, pagão, nunca ouviu falar de Moisés, nem de nada, tá? É só um homem inteligente usando a cabeça. Ele diz assim: a imensa maioria dos homens, das pessoas, levam uma vida bestial, uma vida de bestas, ou seja, uma vida animalesca. Porque todo mundo, é incrível, todo mundo cai no mesmo sapão. Eu quero ser feliz, beleza? Eu só quero ser. Eu só quero ser feliz. Ok, eu vou na direção da felicidade. Já escorrego na primeira casca de banana. É incrível, todo mundo. Porque confunde felicidade com prazer. Escorregou, não vai achar. E é o erro mais fácil. Qual é que é o erro mais fácil? Porque o que é o prazer? O prazer é a sensação do... O que o concupiscível busca? O que o concupiscível busca? Prazer. E aí, o que todo mundo quer? Prazer. Quer ser feliz? O que quer ser feliz? Tudo do bom e do melhor, mas tudo do bom e do melhor para quem? Para o concupiscível. Da boca, né? Para o baixo ventre, entendeu? Sossego, nada para se incomodar, comida, bebida, entendeu? Aí, isso aí é felicidade, é o prazer. E Aristóteles diz: se ferraram. E vamos lá, vamos entender agora por quê. Então, gente, felicidade não é prazer. Só que vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Por que Deus proibiu a gente de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque você não entende. Quem é que entende? Deus. Mas a primeira casca de banana que o cara que não obedece a Deus vai fazer, qual é que ele vai cair? Eu posso fazer o que eu quero. O que eu quero? Já vimos, já errou de saída,
Eu não falei que isso não ia dar certo? Aí o cara sai pelo prazer, é óbvio, ele já vai se estupicar no próximo. Não tem como. E aí o que acontece com o prazer? Por quê? E aí vamos lá. Nós católicos temos alguma coisa contra o prazer? Prazer é coisa do mal? Prazer foi coisa criada pelo diabo? Não. Então qual é o problema do prazer? Atenção, porque essa explicação agora é técnica. Tem aquela respostinha chinfrim. Se eu perguntar na prova, por que felicidade não é prazer? E você responde assim: felicidade não é prazer, porque o prazer é da alma sensitiva e o ser humano é um animal racional. Tá certo? Tá, vai levar 0,2 décimo. Tá certo, mas não satisfaz. Qual é o problema do prazer? Então vamos entender isso aqui. Para o animal comum que para aqui, tá? Então quando a natureza faz o cavalo, a vaca, o urso, o jacaré, a natureza tranca esse animal dentro de um quadrado. O cavalo está preso num quadrado. Está vendo lá o cavalo dentro de um quadrado? O cavalo está preso dentro de um quadrado chamado cavalice. E o cavalo é absolutamente proibido de sair do seu quadrado. E como o cavalo é obediente por natureza, ele nunca sai do seu quadrado. Cavalo nunca faz nada que prejudique a sua cavalice. Então o que acontece? O concupiscível e o irascível do cavalo estão perfeitamente conectados para resolver os problemas da cavalice dele. Então quando o cavalo está com fome e ali tem capim fresco, o que o cavalo vai lá e faz? Comeu. Por que a gente come? Não é porque tem fome. Qual o objetivo da comida? Nutrir o corpo. Então a gente tem fome, tem apetite, a comida é gostosa, por quê? Para que a gente possa nutrir o corpo. Porque se a comida fosse uma coisa ruim, a gente ia morrer tudo anorexia. A gente não ia querer comer ia ser uma coisa chata, difícil. E aí a gente ia morrer. Ora, isso é contra a própria existência do animal. Então a comida é gostosa por quê? Para que a gente possa nutrir o corpo. Mas quando o cavalo está comendo um capim que é suficiente para nutrir o corpo dele naquele momento, o que o cavalo faz? Parou, se afasta e vai fazer outra coisa. O cavalo nunca olha para o capim e diz assim: putz, esse capim está da hora, hein? Eu vou comer só mais um pouquinho, só para os olhos. O cavalo nunca faz isso, por quê? Porque ele não pode sair do seu cavalo. Come o que faz bem para cavalo, faz o que é bem para cavalo. Quando a égua está no cio, e só quando a égua está no cio, o cavalo vai lá, faz o serviço. Terminou o serviço, tudo de boa. Aliás, nem manda no WhatsApp. A égua e o cavalo, depois do serviço, estão em paz. A vida segue dentro do quadrado da cavalice. Nós também, né? Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte: como a nossa natureza é racional, aula passada, tudo que é racional é necessariamente livre. Tudo que é racional é livre. Então, olha lá, aquele lá é o Aristóteles, tá? Tem quadrado em volta do Aristóteles? Não, está tudo branco. Na verdade tem, só que você não está vendo. Nem eu, nem ninguém, porque não tem mesmo. A natureza fez o ser humano. Eu estou falando natureza aqui porque eu estou usando uma linguagem natural.
A natureza fez o ser humano e não trancou o quadrado. A natureza diz assim: o ser humano, ó, tal coisa, tal coisa. Estou indo, tá? Tchau. A tua área é essa aqui, tá? Não passa dali não, tá bom? Não passa dali não significa não coma o fruto do conhecimento do bem e do mal. Pode rodar por aqui de boa, mas aqui você não vai não, tá? Não vai não por quê? Porque vai morrer. Dia que comerdes, morrereis. Porque você está saindo do seu quadrado. O que acontece quando você sai do seu quadrado? BMW na oficina do Toninho. Entendeu? Quando você sai do teu quadrado, você está se prejudicando. Pecado é um prejuízo que você produz para você mesmo, porque você está desobedecendo a Deus, está desobedecendo a ordem de Deus. E ao contrário do que disse a serpente para Eva, Deus não é um cara chato que não quer que você se divirta, que você não tenha prazer. Deus é um cara que te entende, que te produziu, então Ele sabe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Então o quadrado é ficar aqui. Só que como você é racional, a porta não está fechada. A porta para o cavalo está fechada. O cavalo encosta aqui, ó, no quadrado, já dá um choque de 220. Já. Agora nós não, aqui, estou dentro do meu quadrado, aqui, esse ano aqui no meu quadrado. Aí de repente, ali, ó, e ninguém olhando. Um pé, voltei para o meu quadrado. Mas posso sair? Não deu choque, ninguém apitou nada. Posso continuar? Não, eu posso. Não tem nada a ver. E vou saindo do quadrado. Quanto mais eu vou saindo do quadrado, eu vou me afastando do quê? Daquilo que tem que ser a minha perfeição. Porque percebe que a minha perfeição só pode estar aqui no meu quadrado? Se o cavalo começar a comer cogumelos de todo tipo, ele vai ficar bom? Não, ele não vai ficar bom. Então, quando o ser humano livre, então ele pode sair do quadrado. E aí, anota aí, gente, isso aqui é o principal. O problema do prazer para nós. Porque eu estou comendo comida gostosa. Vou comer mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco, mais um pouco, mais um fraco, ai, tão bom, mais um, vira. O que está acontecendo aqui? Para que serve a comida? Nutrir o corpo. O corpo é a alma vegetativa, são os órgãos internos, eles têm uma ordem para seguir. O fígado tem que filtrar os tóxicos. Se você entupir o estômago de tóxicos, o que vai acontecer com o fígado? E a vesícula, que é a caixa de gordura do fígado. Meu Deus, aquele louco está comendo ainda, não parou, não, vai comer mais uma lasanha. Aquela doida, agora ela foi para a geladeira, agora ela está abrindo o fígado, não aguento. Então o que aconteceu aqui? Você já criou uma desordem, porque o teu alimento não é mais para te nutrir. A função da comida agora é satisfazer o concupiscível. Mas o alimento não é para o concupiscível. O concupiscível é uma ferramenta que ajuda a gente a selecionar a comida para ter uma vida prazerosa, gostosa. Mas o objetivo da comida é nutrição. Se eu começo a comer demasiadamente coisas que não fazem bem para o meu corpo, só agradam a minha boca, o que vai acontecer? Eu vou arrebentar com a minha saúde. Oficina do sonho, não. Estou desobedecendo. Então, o prazer para nós, coloca lá na boca. A boca quer.
Não tem inteligência na boca, gente, não tem neurônio na boca, o neurônio está no cérebro. Então quem tem que dizer para, não é a boca não vai querer parar. Porque a boca é o órgão do incompulsivo. Se está gostoso, ela quer. A boca e a língua quer. Por quê? Porque está gostoso. E aí eu estou satisfazendo o prazer da boca. Como é que funciona isso? Deixa eu dizer a frase aqui, ó. Para nós, o prazer não tem freio natural. Entendeu? O prazer para nós, para a nossa alma racional, não tem um freio natural. Por quê? Porque o quadrado está aberto. Ele está ali, mas está aberto. A área está demarcada, mas não tem cerca. Então, o que acontece se você escorrega na primeira casca de banana e coloca a felicidade como prazer? Você vai dizer: a excelência da minha vida é sentir esse gosto. Vocês estão percebendo o desastre que é isso, gente? Olha aqui para a estrutura da BMW. E a finalidade última da minha vida é sentir esse gosto na minha boca. Pensa no cachaceiro. Você quer água? Eu falei do cachaceiro, você quer? O cachaceiro chega no boteco. Parou no boteco. Dá só dar um oi para os colegas, né? E tal. Chegou ali, dá uma dosezinha aí só para calibrar lento aí. Esse negócio de poeira, que a gente trabalha com pó, esse o médico falou que é bom. Aí tem uma dosezinha. Atenção, o prazer. O prazer está na boca. Acabou o prazer. Porque se é boca, é corpo. O que é a sensação de prazer na boca? É uma reação química? Eu tenho um produto químico aqui, tenho células que codificam esse produto químico, manda para o cérebro dopamina, que funciona com o cérebro entender isso como prazer. Isso é gostoso, é legal. Se é gostoso e legal, eu quero mais. Ok, já tomei a minha dosezinha, vou para casa agora, afinal tem mulher e filhos em casa, tem lixo para botar para fora, tem... É isso que o cachaceiro vai fazer? Não, porque o daimonia dele está dentro da garrafa. Então, o prazer não é mal, entendeu? O problema do prazer é matéria. E se ele é matéria, ele é limitado no tempo e no espaço. Então o prazer da cachaça, da bebida, de comida, qualquer coisa, é uma coisa que acontece dentro da boca e evidentemente daqui a alguns segundos não vai estar acontecendo mais. Então você só vai sentir isso necessariamente por alguns segundos. Depois você vai para casa? O cachaceiro vai para casa? Não, ele vai pedir mais uma porque a boca está pedindo. Quem é que está mandando ali? Outro problema do prazer, nesse caso aqui da cachaça, ele é limitado. E o prazer do paladar só existe dentro da boca, porque só dentro da boca existem células palativas. Quando a cachaça passa do esôfago para baixo, ela vai arrebentando tudo. E o coitado do fígado, não, ele não foi embora ainda, não, era o garçom para abrir outra. Perceberam a desordem? Erro básico: felicidade é prazer. Se a felicidade é prazer, o prazer fora do quadrado e desordenado gera uma coisa chamada vício. Você fica viciado naquela coisa. E o que o vício faz? Suprime, ou seja, corta, tira a liberdade.
você acabou de perder a liberdade. Você entrou pela porta do prazer, eu sou livre, faço o que eu quero, vou enfiar o pé na jaca. Beleza, enfiei o pé na jaca, fiz o que eu queria e acabei de perder o quê? Não sou mais livre. Não mando mais em mim. Quem manda em mim é a cachaça, é a cocaína, é a curumaça, entendeu? Não vou falar certas palavras aqui, entendeu? Mas essa sensação, esse desejo dessa coisa, e o que acontece? Como o prazer é físico e limitado no tempo, e você precisa ficar repetindo o tempo todo, isso vai necessariamente virar uma obsessão. Pensa no prazer sexual fora do quadrado. Fora do quadrado significa fora do matrimônio cristão. Ele gera prazer? Gera, mas não resolve. Porque dura alguns minutos, né? Sei lá, né? Por melhor que a criatura seja, não vai demorar tanto tempo assim. Então aquilo está limitado no tempo e no espaço. Então quando o marido e a mulher faz lá o serviço, dentro do contexto, os dois se amam, os dois se respeitam, etc, etc. Ai que bom, bom. Ou vira para o lado e dorme, reza um Pai Nosso, pelo menos, né? Se não for hora de dormir, sei lá, vai fazer outra coisa, vai lavar a louça, vai cuidar do jardim, beleza? Porque a vida segue. Você teve aquele prazer, o prazer cumpriu a sua função, mas esse prazer não é a finalidade da sua vida. Ele está ali, mas ele não é a finalidade da vida. Agora pensa esse prazer sexual fora do matrimônio, viciado em sexo, que vai para todo lado, e nunca se satisfaz, nunca está bom, vem para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Daqui a pouco a criatura está presa aqui. Não está feliz, não tem liberdade. Daqui a pouco ela vai dizer, ai, mas isso aqui está chato, né? Eu acho que eu vou parar com essa vida. Não para, por quê? Porque não tem mais liberdade. Vai ser um problemão para retornar. Vocês perceberam a armadilha? Entenderam bem essa armadilha? Nós não somos contra o prazer. O problema é que o prazer fora do quadrado é uma armadilha, só isso. Então o que a palavra de Deus mostra? Querido, ali tem um alçapão, hein? Aquilo ali é um laço do caçador. Ele está te atraindo para lá com o anzol do pescador, entendeu? Aquela minhoquinha parece apetitosa, mas a hora que você morder, ele vai te puxar e você não vai conseguir mais voltar. Esse é o problema do prazer, claro? Então felicidade não é prazer. Como é que está o nosso tempo? 5 para as 9? Tá, beleza. Tem um cafezinho lá atrás, se alguém quiser. Não estou fazendo intervalo não, mas se vocês quiserem levantar, uma hora. Segunda coisa que a felicidade não é, e Aristóteles, atenção, tudo isso que eu falei para vocês, eu não tirei da Bíblia. Eu tirei do livro Ética a Nicômaco, de um grego pagão chamado Aristóteles, que escreveu isso em 350 a.C. em Atenas. Não tirei isso da Bíblia. Isso é pura inteligência. Então, para entender o que eu disse aqui, não precisa fé, só precisa inteligência. Isso é pura inteligência. Então, hoje aqui não precisa fé. Para o São Miguel não precisa, mas assim, isso é só inteligência. Segunda coisa que a felicidade não é, está aí no texto também. Algumas pessoas, então o brucutu feito a facão, viciado em tudo que é porcaria, ele é o bruto mais esquisito. Mas agora tem algumas pessoas que não são tão dadas assim ao prazer sensível. Nem todo mundo, sabe?
tem essa obsessão por gostos, os prazeres. Assim, tem pessoas que não são muito disso. Gosta sim, mas não é aquilo tudo. Algumas pessoas são mais sensuais, diríamos assim. Tem pessoas que na personalidade ou causada, o próprio corpo, ou sei lá por quê, elas têm exalam assim uma sensualidade, então elas têm uma atração mais fatal para prazeres carnais, digamos. Esses carnais aqui não é só sexo, aqui é tudo que envolve o que Aristóteles chama em geral prazeres do tato, que são os prazeres da sensibilidade, comida, bebida e sexo, basicamente os prazeres sensíveis. Tem pessoas que estão de boa com isso, mas elas colocam a felicidade em outra coisa, que é a honra. O prazer está ligado mais ao concupiscível. A honra está mais ligada ao irascível. Não é que ela seja irascível, a honra está ligada ao irascível e ela tem um elemento racional um pouquinho mais exacerbado. O que é honra? Honra é reconhecimento. Você fez uma coisa boa, você tem um talento, você e tal, e as pessoas dizem: olha, parabéns, puxa, que legal, cara. E você percebe? É uma satisfação, só que não é uma satisfação do concupiscível. Vocês têm isso? Não tem? Vocês são santos assim? Vocês gostam de ser elogiados? Gostam quando o pessoal dá like na tua coraçãozinho lá, na tua postagem? Você gosta disso? Quando ninguém dá bola, ninguém bota coraçãozinho na sua postagem, você fica feliz? Não, porque você quer reconhecimento. Teu filho não liga, 3 meses, está morando lá em São Paulo, nem um telefonema, você, sua cavalo, tá bem? Nada disso, você fica feliz? Ingrato, não reconhece, carreguei 9 meses, aturei, limpei fralda, ei, ó. Você está feliz porque o teu filho não te honra? Você está feliz? Não, você está feliz quando o teu filho te honra, ele te reconhece. Não é legal isso? Honra não é uma coisa boa? Claro que é. Pode ser a felicidade, lembrando que a felicidade é o mais alto grau. Então, honra é coisa boa? É. Beleza? Só que tem um problema com a honra. A honra não depende de mim, a honra depende dos outros. Então eu fiz, mas quem é que vai me honrar? Os outros. Me honrar ou não. Entendeu? Então, ao invés de reconhecimento e elogio, eu posso ganhar dedo nos olhos? Isso não acontece? Já aconteceu com você? E aí, você vai se enforcar no pé de cebola? Então, a honra é boa, mas não coloque a honra no top. A honra pode vir ou não. Ela pode vir agora e daqui a pouco foi uma rasteira. Você é elogiado agora, está tudo de boa, você é o cara, daqui a pouco é uma rasteira, muda, vem outro, fala que você não presta, não sei o que, começa a criticar suas postagens. E aí, se a felicidade para você é honra, você fica deprimido. Então o que o Aristóteles diz? Pessoal, não se liga muito nesse negócio de honra. Se vier, vem. Se não vier, toca para frente, porque a honra não pode ser felicidade. Então aqui a gente tem uma lição fundamental. A minha felicidade não pode depender de ninguém a não ser eu mesmo. Se você não sabia disso até hoje, marca aí. A sua felicidade não pode depender de ninguém a não ser de você mesmo. E o problema da honra é que a honra depende do outro.
se a sua felicidade depende de outra pessoa, você já se ferrou. Ok? Entenda bem isso aí. Se a tua felicidade depende... As outras pessoas podem compor, mas você não pode contar com elas. As outras pessoas nos ajudam em determinadas circunstâncias, isso é muito importante. O próprio Aristóteles vai falar depois das relações e tal. Mas não coloque a honra, aquilo que depende do outro, no seu top da tua lista, porque senão você está ferrado, você vai ficar na mão do outro. Percebe? Vocês já ouviram falar de alguém que fez muito bem e não foi reconhecido? Já ouviu falar disso? Tinha um cara, um judeu lá, acho que era do século I, não sei. Vocês já ouviram falar dele? Ele andava para lá, ensinava, curava a gente, fazia umas coisinhas lá. Aí um bando invejoso lá fez uns negócios lá, acabaram matando o cara. Até morreu um bem esquisito, né? Na cruz lá, não sei o que, um negócio meio nojento. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, eu não lembro quem é o cara, mas pode acontecer isso? Pode acontecer de você passar fazendo o bem e se ferrar? Porque fez o bem, você pode se ferrar? Pode acontecer? Então a gente não vai fazer o bem? Porque o problema é o seguinte: se você disser, então eu não vou fazer o bem, aí eu te peguei em flagra. Para você, felicidade é amor. Aí eu ajudei aquela minha amiga, ela estava deprê, eu fiz de tudo para ela, não sei o que e tal, e agora ela está ótima, e eu estou lá esperando. Ela me dizia, ai amiga, obrigado, porque, nossa, se não fosse você, eu estou esperando, e ela não diz nada, e eu estou agoniada, e ela não diz nada, porque ela não me escute. Aí qual é? Atenção, teste para saber que a sua felicidade é honra ou não. Aprendi a lição, agora cada um que se vire, não vou fazer mais nada para ninguém. O que essa pessoa acabou de me dizer? Que a eudaimonia para ela é honra. É honra. Entendeu? A honra não veio, ela se arrependeu do bem que fez. Tá certo isso? Vocês conseguem perceber o erro? Então a honra não é felicidade. Se a honra vier, veio. Se não vier, paciência, pro campo à frente. Então, o que é a felicidade? Segundo Aristóteles. E aí tem uma tabela. Pega essa tabela que tem aí, porque isso aí vai dar muito pano para manga, tá? É 9 horas e pouco agora? 9h05. Tá. Eu vou começar isso aqui. Atenção, agora, até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu legalzinho? Então, o que é a felicidade? O que é a felicidade? Isso é fundamental, e isso, enquanto a gente não entender bem isso aqui, eu não vou para frente, porque não adianta. Não adianta colocar informação se você não entender essa tabela. E o problema é que ninguém mais ensina essa tabela, ninguém mesmo, em lugar nenhum, nem em seminário, nem em curso de teologia, ninguém. Catequese, isso aí faz uns 50 anos que foi abolido. Então nós vamos aprender essa tabela. O que tem na tabela? Não está esquisito de ver, mas você tem isso aí no teu... Eu vou fazer aqui umas relações para eu ir explicando aqui. Deixa eu explicar uma coisa técnica primeiro. O cavalo sempre vai fazer as cavalices dele e nunca vai fazer nada que não seja cavalice, porque ele está determinado para um único fim. Quando a égua está prenha do
cavalo, do cavalinho, do potrinho. Vai nascer um elefante dali? Esse cavalo que vai nascer vai voar? Não. A gente já sabe que se a gravidez for, prenhez for ok, vai nascer um cavalinho, ele vai se mexer, ele vai fazer isso, ele vai comer capim, ele vai ter tal coisa, ele vai ter tal coisa, e ele vai fazer isso. Então, o caminho do cavalo já está determinado para um único fim. Quando a mulher está grávida, alguém aqui está grávida? Quando a mulher, talvez você esteja e não saiba, você está. Então você está grávida quantos meses? 5? Menino ou menina? Menina. Eu tenho uma menina ali. A gente já sabe tudo que vai ser essa menina? Não. Então é o seguinte, deixa eu escrever isso aqui, é técnico, mas eu sou obrigado a escrever, eu não escrevi ali no texto. O que é determinado para um único fim, única finalidade, um único objetivo, é determinado pela natureza. Isso que eu vou tirar, eu estou tirando de São Tomás de Aquino especificamente. O Aristóteles não entra nesse detalhe. É que o São Tomás depois pega a vida do avesso, mata no peito, faz uma maravilha com tudo isso depois. O que pode ser determinado para fins diversos? Percebe o que é ser determinado para fins diversos? Essa menina, bom, ela é uma menina, do ponto de vista biológico, da vida biológica, do DNA, então assim, a cor dos olhos dessa menina vai estar já determinada pela natureza, está no DNA, na genética. Mas essa menina vai ser uma boa menina? Vai ser rebelde? Vai ser bailarina? Jogadora de futebol? Engenheira? Católica? Feminista? Pode ser qualquer uma dessas coisas? Pode. O fim não está determinado. Então, aquilo que pode ser determinado para fins diversos é determinado pelo hábito. Aquilo que pode ser determinado para fins diversos é determinado pelo hábito. Então, o que faz com que uma menina tenha um comportamento A, B, C ou D? O hábito. Ela começou a fazer isso, continuou fazendo, pegou gosto pela coisa e agora ela vai nessa direção. Estava definido de início que ela ia nessa direção? Não, ela poderia ter ido em 5 direções diferentes. O que a levou para essa? O hábito. Sabe o que é o hábito? Então, o hábito molda aquilo que na nossa natureza não é determinado, aquilo que pode ser de diversos modos. Eu posso ser um bom marido ou eu posso ser um babaca. O que é que vai determinar isso? É a natureza?
é o que eu vou fazer. Então, o que eu tenho que fazer para ser um bom marido? Eu tenho que criar alguns hábitos. Então, se eu tiver o hábito de parar no boteco todo dia, sair de lá 11h30 da noite, eu vou ser um bom marido? Não. Mas eu quero ser um bom marido, então o que eu vou fazer? Eu vou para casa. Entendeu? Eu vou fazer aquelas coisas que farão de mim um bom marido. Eu quero ser um estudante bom. Quero ser brilhante na escola, eu quero tirar nota boa, eu quero aprender mesmo esse troço aí. O que eu vou ter que fazer? Bunda na cadeira, querido. Você acha que vai ficar jogando videogame e você vai ser um gênio? Claro que não, você vai ser um bobão. Então, o que faz a diferença entre um gênio e um bobão? O hábito. Claro, tem elementos ali que são da natureza, entendeu? Nem todo mundo tem coisa para ser um gênio, mas você pode ser um bom estudante, um bom profissional. Você realmente sabe fazer esse negócio que é da tua profissão, você é bom nisso, todo mundo te procura, porque você sabe fazer, faz bem, respeita o cliente, cumpre prazo, é honesto. Isso está determinado pela natureza? Não, é pelo hábito. Porque se você começar a dar rolo em cliente logo no começo, o que acontece? Você vai pegar o hábito de ser um péssimo profissional. Então você vai ser bom como? Então, como a nossa natureza é aberta, por causa do elemento racional, aberta significa que nós somos livres. Então, a natureza não nos determina. Não está dito pela natureza o que o bebezinho vai ser. Que é que vai produzir isso? Já tem nome a menina? Graça Maria. Com esse nome também, eu ia perguntar se ela ia ser católica, mas com esse nome, Graça Maria será católica? Irá à missa? Adorará o Santíssimo Sacramento? Cumprirá os mandamentos de Deus? Sim ou não? Não sabemos ainda, mas o que nós sabemos? Queremos que ela seja assim? Então o que a mãe e o pai têm que fazer? Criar o hábito. Porque se nunca levar na igreja, ela nunca vai ser católica. Se levar para o bailão todo final de semana e nunca vai na missa, ela vai adorar o Santíssimo Sacramento? Não, ela vai adorar o bailanta, o trio bailanta. É óbvio. Você vai ficar escutando sertanejo universitário, você vai adorar o Santíssimo Sacramento? Não, querido, não, adorar coisa nenhuma. Porque você está colocando na tua mente um hábito que não tem nada a ver com esse negócio. Aqui eu já coloquei um negócio que eu preciso desenvolver um pouco mais para frente, que tem a ver com arte, estética, sensibilidade, que depois isso eu vou desenvolver mais, mas percebe que está aqui, porque é o hábito. O que é o hábito que eu faço? Se eu fico olhando tudo que é imagem pornográfica e coisa que aparece aqui, ali, eu fico com os olhos, eu vou ser casto? Não, porque eu não estou criando o hábito. O meu hábito está me levando para outra coisa. Então, a definição da nossa natureza depende do hábito. Tá, mas para criar o hábito bom, você tem que saber o que é bom, não tem? Quem é que diz o que é bom? É Deus que diz o que é bom. E você vai saber o que é bom pela sua natureza racional. Então eu sei que tal coisa é boa e que tal coisa é ruim. Ruim por quê? Ruim por quê? Porque eu entendo como é que a máquina funciona. Então eu sei que me entupir de cachaça é mal, por quê? Porque vai prejudicar, isso é uma questão de inteligência. Então, para eu criar um hábito bom, por exemplo, um hábito alimentar bom, para eu ser sóbrio, primeiro eu tenho que entender o que faz mal e o que faz bem. Então isso é um negócio de inteligência. Uma vez que eu entendi, agora eu tenho que explicar para a boca, né? Porque na boca, como eu disse, não tem neurônio. O
que a boca quer? O gosto, quer comer o quê? A boca quer comer brócolis? Não, a boca quer, entendeu? Então, a Graça Maria vai se alimentar bem? Vai comer salada, minerais, proteínas? Vai? Vai? Depende do que? Do hábito. Então, se a mãe botar 1 quilo de chips e 1 litrão de Coca-Cola de manhã cedo para a Graça Maria, se vira que a mãe está ocupada, a Graça Maria vai criar um bom hábito alimentar? Não. Então como é que você cria o hábito? Começa a agir. O hábito é ação. Eu não creio o hábito esperando o hábito cair do céu. Eu quero me alimentar bem, o que eu tenho que fazer? Começo a educar. O que é começo? É hora da janta. A boca está pedindo aquilo ali. Não, aquilo ali não. Vamos comer isso aqui. E a boca diz: não, mas eu queria tanto. E você diz: cala a boca, sua boca. Porque quem manda dessa bagaça aqui sou eu. Quem é que está mandando essa bagaça? O racional. O ser humano está em pé. Quando a boca manda, o racional é subordinado ao sensível. É óbvio que não vai funcionar. Vai vazar óleo, o motor vai tossir, tá? Então, percebe a importância do hábito? Para ser feliz, ou seja, ter o daimon perfeito, humano, a minha humanidade ser perfeita, eu tenho, como eu não sou determinado pela natureza, eu sou determinado pelo hábito. O que eu tenho que fazer então? Desenvolver hábitos. Esses hábitos bons, que vão levar a máquina a ficar redondinha, lubrificada e funcionando perfeitamente, se chama virtudes. E aí Aristóteles, isso não está na Bíblia, em Aristóteles, começar aqui a tabela. Horário? 9h20. 9h20? 15? 20. Ok. Eu vou explicar só a primeira, tá? Porque não vai dar tempo, nosso tempo é limitado. Mas aqui, na primeira, vamos focar as 2 primeiras. Nas 2 primeiras a gente só vai ter o sentido do babado. O sentido do babado. Não é uma coisa muito filosófica, mas aqui. Então o que eu tenho? No meio, é a tabela que vocês têm. No meio está uma virtude. A palavra virtude em grego é arete, e ela pode ser traduzida também por excelência. A palavra virtude vem de virtus, e virtus é força, capacidade. Então o que é a virtude? A virtude produz em mim uma força e uma capacidade que eu não teria se ela não estivesse aí. Só que essa força e essa capacidade não é dada pela natureza. Para o cavalo sim, para mim não. Entre aspas, virtudes do cavalo são dadas pela natureza. Ele desenvolve isso simplesmente sendo um cavalo. Eu não. Quando nasce uma criança, pode ser um santo ou pode ser um assassino. O que é que vai determinar isso? O que vai acontecer com essa criatura? Então é o hábito que vai determinar. Se felicidade não é prazer, então a gente tem que pegar qual é a primeira virtude. Temperança. E eu fico assim de cara quando eu ensino essas coisas, por exemplo, na faculdade. Aí eu ensino essas coisas na faculdade. Às vezes quando abro brecha ali. E aí eu falo das virtudes, eu falo temperança, e ninguém nunca ouviu falar essa palavra. Você fala, caramba, a coisa está feia
mesmo. Vocês sabem, já ouviram falar a palavra temperança? Não é comida temperada, entendeu? O que é a temperança? E eu vou colocar a coleguinha dela que está sempre acoplada aqui, que é a Cassi. Eu tenho aqui duas virtudes relacionadas aos prazeres do concupiscível. O concupiscível em ordem dentro do quadrado, de acordo com as especificações do fabricante, se chama temperança e castidade. Então eu tenho os prazeres da boca e do sexo, aqui os prazeres da comida, da bebida, do sexo, num hábito de perfeição. Mas atenção, eu vou ter que produzir. Então não adianta dizer Deus dá-me temperança, Ele não vai dar. Por quê? Porque isso é tarefa sua. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. É você que tem que colocar ordem na tua comida. É você que tem que colocar ordem na tua boca. Não é São Miguel Arcanjo, vem aqui e fecha a minha boca, fecha você. Eu tenho mais coisa para fazer. Olha o bando de capeta que eu tenho que expulsar de você. Faça pelo menos a tua parte, querido. Eu estou segurando essa potestade encapetada que está querendo te pegar aqui. Essa é a minha tarefa. Agora, cuidar da tua boca não é tarefa de São Miguel Arcanjo. Pelo amor de Deus, deixa São Miguel Arcanjo sossegado. Isso é você que tem que fazer. Ai, São Miguel Arcanjo, me tira essa preguiça. Tira você, levanta e faz alguma coisa. Eu já estou aqui. O Espírito Santo me dê castidade. O Espírito Santo, meu amigo. A gente terá daqui a pouco sobre os dons do Espírito Santo, e essas coisas vão retornar especificamente sobre isso. Mas esse não é o papel do Espírito Santo. Quem é que tem que fazer isso? É você? Você não é inteligente? Então, você não sabe o que é? Então, comida e bebida tem que ser dentro da regra, dentro do quadrado. Você é inteligente o suficiente para entender isso? Então vai lá e faz, seu cavalo. Ou está querendo moleza? Percebeu por quê? Porque isso é hábito. Hábito leva tempo e requer esforço. Não tem hábito fácil, não tem hábito em comprimido, não tem hábito que a gente baixa o aplicativo. Hábito é esforço, você tem que começar a fazer. Vou dar um exemplo. Em 1987, eu estava no seminário do BIM em Brusque, e o reitor do nosso seminário, o padre Vicente Pavan, era um homão grandão assim. Eu achava ele chiquérrimo, né? Eu pensava assim, eu quero ser igual a esse cara. Não podia ser do tamanho dele, mas assim, eu achava ele assim, ele tinha uns hábitos assim, ele tinha uma postura correta. E aí quando ele ia comer, paranaense, a gente já se juntava no arroz e feijão. Eu adorava aquele arroz queimado assim, que eu ia, a cozinheira guardava queimado para mim. Eu dizia, come, senão eu vou levar para o outro porco. Aí eu comia aquele arroz queimado e salada, assim, uma folha de alface escondida no meio do arroz e feijão. Aí o padre Vicente Pavan ia comer, ele enchia um prato de salada, sentava, e eu olhei aquilo, e eu, isso é chique, vou fazer igual. No dia seguinte, lá estou eu, Padre Vicente, lá atrás, enchi o meu prato de salada e fui para a mesa, e meus colegas, virou coelho, bobão. Eu falei, vocês aqui não entendem nada, vocês são brucutu. E botei a salada na boca e comecei a mastigar. Pensei, ai meu Deus, eu e a minha mania, né, de ser chique. Eu falei, agora que eu já comprei a briga, não vou poder devolver, que vai ficar frio. Comi inteiro aquele prato de salada, fui lá, comi o arroz e o feijão, e no outro dia
Repito ou não repito? Se eu não repetir, eu não vou criar o outro dia, estou lá. Gente, 87 faz então 30 anos, quase 30 anos, que eu sou um devorador de salada. Se me chamar para comer na tua casa, acabou a comida, se sobrar salada, eu acabo com tudo. Casa minha sogra lá tem salada, alface, eu como 2 quilos de alface assim, depois do almoço. Quero entender que isso me faz bem, ou não? Será que não me faz bem? Faz. E ainda poso de chique, porque as pessoas realmente, então, olha só, eu queria ser chique, pois não sou. Entendeu? Agora as pessoas olham para mim comendo, eu sei que um monte de gente quer me imitar. Quer, né? Não, assim, minha classe não tem, mas as pessoas se incentivam a comer comida, então percebe que hoje eu sou um padre pavã daquelas pessoas, porque isso realmente está encalacrado em mim. Eu sou um devorador de saladas. E porque eu era, naquele dia, não, eu tinha um hábito comum, poderia continuar o hábito alimentar, mas eu resolvi criar esse hábito. Criei. Só que o que você tem que fazer quando você quer criar o hábito? Começa, e no dia seguinte, repete, e no outro, repete, e no outro, repete, e no outro, repete, e no outro, repete. Só que o seu concupiscível vai querer? Concupiscível vai querer? Por enquanto não, e esse é o grande segredo da virtude. Estou comendo salada, aquele troço está descendo, que comer essa troça, mas eu vou comer porque eu sou forte, sou meu arcanjo defendendo o combate. Comer. No outro dia eu comi. Um mês e meio depois, tem mais salada? Eu me lembro que eu trabalhava na Souza Cruz, em Bruxo, quando eu saí do seminário. Aí tinha serviu o almoço lá, e uma taruga de carne, agora carne. Aí vinha uma saladinha assim. Aí tinha um colega meu, eu dizia para ele assim: você quer trocar a minha carne pela sua salada? Ele me olhou assim, esse cara é idiota. E já imediatamente nem falou nada, já puxou a toda. Porque vinha uma saladinha pequena e vinha um tarugo de carne, eu comia um pedacinho de carne, eu queria mais salada. E o cara, não sei se esse cara é doido. Significa que quando deixa de ser difícil, se torna virtude. Enquanto ainda é difícil, é exercício, é treinamento. Quando é que será virtude? Quando deixar de ser difícil. Atenção, se você faz o que é bom e gosta, então você é feliz. Entendeu? Esse é o segredo da felicidade. Só que para conseguir isso precisa adquirir o hábito. Se você não tem o hábito da temperança, você pode ter um vício para o lado de cá e outro vício para o lado de cá. Esse aqui, Aristóteles não dá nome, eu chamei de anorexia. O que é anorexia? É não gostar de comer. Se você não gosta de comer, tem alguma coisa errada contigo. Comida é gostoso e é para gostar e sentir prazer e agradecer a Deus. Louvar a Deus pelo prazer que a comida dá. Se você não tem esse prazer, ou você está doente, alguma coisa errada. Quem não gosta de comer, anorexia. É virtude? Não. Do lado de cá, a gula, que é o excesso. É demais. Aí o prazer da comida toma conta. O que é a temperança? A temperança é você pegar essa área fundamental da tua vida e colocar em ordem. Colocar em ordem, quem está dizendo isso é Aristóteles,
não é na Bíblia. Colocar em ordem de acordo com a inteligência, de acordo com a razão. Quando estiver em ordem, você vai ver que não é difícil. É bom, é gostoso, aliás, é uma delícia, porque além do mais, te deixa em paz. Se você está na gula, comeu 4 lasanhas e mais 18 brigadeiros e 1 litro de Coca-Cola, a boca está feliz, teu espírito está feliz? Você vai dormir com culpa, ai meu Deus, e agora? Cadê aquela sal de fruta? Não dá. Isso é burrice. Então, a virtude é uma questão de inteligência. Pessoal, conseguiram entender o básico do babado? Então, a partir desse ponto, nós vamos desenvolver a partir da semana que vem. Eu vou retomar aqui para a gente passar uma passada geral na tabela das virtudes. Não estão todas elas aí, mas estão as essenciais. As virtudes e os vícios. Tudo bem? Tranquilo? Tem coisa para ler. Quem não leu ainda, os Gênesis, Apocalipse, que está lá no grupo. Quem não está no grupo, entra lá na descrição, dá uma olhada nisso, e o catecismo naqueles números que eu pedi para vocês lerem. Depois eu vou indicar também, durante a semana, eu vou indicar alguns trechos do catecismo sobre virtudes, que vão entrar nesse ponto aqui, os números. Eu vou explicando assim, como eu estou explicando agora, mas isso que eu estou explicando, de certa forma, está lá no catecismo também, e eu vou indicando os números. Tudo bem? Vamos ficar de pé, e já que Deus nos dá esse entendimento de perceber o que é bom, Senhor Deus, fonte de toda verdade, fonte de todo bem, nós realmente acreditamos que a sua palavra e a sua verdade é o que existe de melhor para nós. O problema, Senhor, é que nós somos fracos, decaídos, dominados pelo pecado, pelos nossos maus hábitos. O nosso entendimento da verdade é fraco. Então nós queremos, na tua presença, pedir assistência do Senhor, assistência do seu Espírito Santo, para iluminar a nossa inteligência, para que a gente possa entender cada vez mais isso, e que a gente também tenha força e coragem de aplicar isso na nossa vida e realmente fazer os seus mandamentos da virtude o hábito da nossa vida, e que a sua Mãe Santíssima, modelo de todas as virtudes, nos possa assistir, acompanhar, ajudar e interceder por nós nesse longo caminho, esse longo e difícil caminho que nós nos propomos a seguir a partir de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por